Queridos amigos, muitos de vocês já me conhecem, sou o Reinaldo Franco e muitos eu já cuidei quando eram jovens, quando eram crianças, no acampamento, muitas ocasiões em que eu já estive com vocês. E eu sou missionário há muito tempo, desde jovem na Ação Bíblica, ajudando em muitas coisas, trabalhava ao mesmo tempo na Telesp, em Nação Bíblica, na Air France, Nação Bíblica, na Varig, Nação Bíblica, e depois de um tempo me tornei simplesmente um missionário. O que seria um missionário? Um missionário é aquele que vai trabalhar para levar as palavras de Deus, para levar a salvação em Cristo àqueles que não conhecem. E também para formar e preparar aqueles que já são cristãos, aqueles que já entenderam a salvação em Cristo, para ficarem mais próximos, né, de Deus, para crescerem na sua fé, para aprenderem como se comportar, para aprenderem quais os valores do caráter de um cristão. E foi assim que eu discipulei muitos, até muitos de vocês. E isso é uma alegria muito grande de ver hoje muitos que cresceram comigo, com a Ana, minha esposa, Ana Cristina, hoje são pastores, são líderes de missões, são bons funcionários nas empresas, são boas mães, bons pais, e tudo isto de onde vem? Vem da nossa comunhão com o nosso Deus. E estamos hoje, atenção, hein? Hoje é um dia muito especial. Estamos hoje iniciando um canal no YouTube e acompanhado de um Instagram que se chama Olhai os Campos. Por quê? Porque eu vejo que há uma necessidade de nós voltarmos a dar aquele impulso para olhar os campos, olhar o mundo, olhar aquilo que Deus quer fazer no mundo, olhar as necessidades desse mundo que está precisando de Jesus. O versículo que baseia isso é aquele no qual Jesus, pensando naquele pessoal que estava vindo de Samaria, essa história nós estudaremos depois, ele fala: vocês acham que está muito tempo para a ceifa? Vocês acham que falta muito tempo para... Tem muito tempo ainda para trabalhar? Não. Erguei os olhos e olhai os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Já estão prontos para a gente ceifar. E é assim que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Você e eu podemos ser esses missionários, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós costumamos, infelizmente, parar por aí. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, acabou. Nós já fizemos nossa parte. Não, mas continua. Batizando-os em nome de Jesus e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, não é só falar e ir embora. É continuar ali e ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. É bastante coisa para ensinar, não é mesmo? Muito bem, eu tenho aqui alguns livros que dão uma amostra para nós, né? Veja só, esse aqui. Esse aqui é o Atlas da História Mundial. Que coisa, né? Vejam só, na História Mundial, nós temos esse muito antigo calendário, relógio de sol, né? E aqui, o que vocês podem ver? Podem ver o tempo dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A pessoa de Cristo já foi mais importante no mundo, infelizmente. Hoje em dia, cerca de 3 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo, não sabem nem quem é, não sabem o que é a Bíblia. Nós precisamos fazer isso, né? Mexer nisso. Olha aqui algumas divisões do mundo, não é? O mundo subdividido nas suas áreas, e muitas dessas áreas não conhecem a Jesus. E olha aqui, olha só, hein? O nosso Brasil também tem muita coisa, muita gente que não conhece Jesus. Muita gente que precisa do nosso trabalho. Você pode talvez ir para a Malásia, você pode ir para o Oriente Médio, você pode ficar no Brasil. E nós precisamos de pessoas que olhem os campos. Vejam só a discrepância. Brasil, retratos poéticos. Que lindo, né?
ter um retrato poético do Brasil, como ele é lindo, como ele é bonito, mas não podemos esquecer de uma outra história. Veja só, aqui, as guerras, a evolução das guerras desde o início. E hoje, vocês sabem, né? Vivemos numa época de guerras. Então, tudo isso nós precisamos pensar quando estamos pensando nessa simples frase: olhai os campos. Olhem as pessoas que não conhecem Jesus. Olhem os países em guerra. Olhem o Brasil. Olhe o seu vizinho de mesa no trabalho. Olhe o seu vizinho de rua. Olhe na sua igreja quem está preparado ou não para viver uma vida digna. Hoje os jovens estão um pouco perdidos com a internet, a gente sabe, com tanta coisa que se passa, com tanta informação, e tanta informação ruim que chega na cabeça. E nós precisamos, como cristãos, olhar os campos, olhar as oportunidades e partir para isso. Esse nosso canal de YouTube, ele vai ter várias partes e eu vou aqui dar uma primeira ideia para vocês. A primeira parte será contar histórias de missionários. Então, eu vou contar a história dos grandes missionários do passado, vou contar histórias de missionários que estão ainda atuando. Então, pode ser um Hudson Taylor que foi para a China, e pode ser um surfista de Cristo, que está lá em Santos, evangelizando, né? Pode ser alguém que usou, vamos dizer, a música clássica para ensinar. E pode ser alguém que está usando futebol para chegar perto das pessoas. Tudo isso nós vamos falar das histórias de missionários. Depois teremos também estudos bíblicos. Estudos bíblicos para quê? Para que você tenha uma base para ser uma pessoa antes de tentar fazer alguma coisa. É muito importante, vamos começar com isso, com essa ideia de que é preciso que você seja alguém no seu interior, na sua vida, para poder então falar para os outros, para poder fazer o trabalho. E uma outra coisa que nós teremos também, relatórios, entrevistas com pessoas que estão atuando hoje na missão. Você vai talvez ter uma entrevista com alguém que está no Amazonas, alguém que está numa favela do Rio de Janeiro, alguém que está no Oriente Médio, alguém que está no navio Doulos, no navio Logos, que está andando pelo mundo evangelizando. Você terá entrevistas talvez com pessoas que estão em países perseguidos. Nesses casos, a pessoa não vai poder aparecer, o nome terá que ser mudado, até o país, às vezes, nem podemos falar, porque a perseguição em muitos lugares é muito difícil. E, acredite você ou não, há locais onde a população que conhece a Bíblia, Jesus, é 0,00%. Que coisa, não é? Então, muita gente precisa. Ouviremos essas histórias de pessoas que estão trabalhando bastante. E também colocaremos para vocês oportunidades de treinamento e também treinamento teórico, vamos dizer, né? Estudar durante 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, estudar durante 1 ano ou mais, estudar como chegar numa outra civilização, como entender uma outra civilização. Então, haverão esses momentos de estudo que nós vamos oferecer. Várias organizações têm estudos muito bons. E também nós vamos oferecer aqui oportunidades de estágio. Então, por exemplo, tem um grupo que foi agora, ali perto de Iguape, com os pescadores, é a MEAP, Missão de Evangelho aos Pescadores. Existe um grupo que está vindo da Suíça e vai passar um tempo ali na Seara, servindo aos ribeirinhos do Amazonas. Então, quem sabe você não vai fazer uma viagem ali no Agreste, no meio do sertão paraibano, né? O sertão do Piauí, onde o pessoal é pobre, o pessoal precisa de ajuda prática e de ajuda também espiritual. Você tem uma habilidade, você é médico, você é enfermeiro, você sabe mexer com madeira, sabe mexer com mecânica, você sabe desenhar, sabe cantar, sabe ensinar música. Tudo isso, existem possibilidades de talvez até na sua própria cidade encontrar um grupo que trabalha e ensina crianças que precisam disso. Então, este é o início do nosso canal, Olhai os Campos. Jesus falou isso, olhai os campos, olhai o mundo. Olha para esse mundo que precisa, olha esse mundo que tem guerras, esse mundo que tem crianças abandonadas,
E vamos juntos, então, ter essas informações, ter esse apoio, esse incentivo para que você, talvez um dia, vá fazer um estágio de 3 meses. Talvez vá fazer um estágio de 1 ano. Talvez vá se animar em falar com seu vizinho. Talvez vá se animar a ajudar um missionário. Ou talvez até parta para ficar 5 anos em outro país. Por que não? Deus fez tanta coisa, Deus faz tanta coisa maravilhosa. Nós vamos ver histórias maravilhosas e vamos ver como Deus age. Então que Deus abençoe você que está assistindo essa primeira exibição. E o que eu quero pedir é que você, que é meu amigo, que me conhece, que conhece o trabalho da OM, conhece o trabalho que atualmente eu sou missionário da OM, né? Não é um canal da OM, é um canal para atingir muitas missões, para atingir muita coisa. Já fui missionário da Ação Bíblica, então eu gostaria que você divulgasse isso na sua igreja, na sua missão, com seus amigos cristãos, para quê? Para que muita gente possa olhar os campos. E de todos que olharem, alguns irão. Tenho certeza. Que Deus o abençoe.